Muito bem, vamos iniciar agora o estudo da nossa terceira espécie tributária, que são os impostos. Importantíssima espécie tributária que representa uma enorme parte da arrecadação tributária, tanto de União, quanto de Estado, quanto do Distrito Federal, quanto dos municípios. Muito bem. Uma característica forte dos impostos, ao contrário do que acontece no caso das taxas e contribuições de melhoria, porque nestas duas o contribuinte sabe exatamente por qual atividade estatal específica ele está pagando. Ou seja, ele paga uma taxa por um serviço que lhe é prestado ou pelo exercício do poder de polícia. Ele paga uma contribuição de melhoria em função de uma valorização do seu imóvel como decorrência de uma obra pública realizada. Mas por que é que se paga ISS ao município? Imposto de renda à União, ICMS ao Estado, ITBI ao município, ITCD ao Estado, IPI à União. Não há uma atividade estatal específica, visível, detectável, pela qual você esteja pagando o imposto. E essa é a grande característica dos impostos. A tal ponto que o nosso CTN determinou, no artigo 116, ao disciplinar o fato gerador dessa espécie tributária, o CTN tirou esta característica como fundamental. Vamos ver o que determina o artigo 16 do Código Tributário Nacional com relação ao fato gerador dessa espécie tributária, sempre chamando atenção para o fato de que você não sabe exatamente por qual atividade estatal específica você está pagando no caso dos impostos. Vamos lá, artigo 16 do CTN. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Ah, então é exatamente isso. Vamos lá, voltando, é exatamente isso. Você não tem essa, você não detecta, você não visualiza exatamente por qual atividade estatal específica você está pagando. Ora, essa é a grande característica dos impostos que os diferencia das taxas e das contribuições de melhoria. Então, vamos enxergar esse artigo 16 numa figura que ajuda muito a guardar. Vamos lá. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Esta é a nossa espécie tributária impostos, que está prevista no artigo 145, inciso 1º e parágrafo 1º da Constituição, e no artigo 16 do Código Tributário Nacional, que é o que nós acabamos de ver. Mas, e o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição? Ele traz um detalhe importantíssimo. É a chamada, é o princípio da capacidade contributiva. Parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, que vamos conhecer agora. Então vamos lá. Sempre que possível, não é sempre, é sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. E aí determina que é facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos
e as atividades econômicas do contribuinte. Então, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Dois aspectos importantíssimos no princípio da capacidade contributiva. É sempre que possível e é para impostos. Muito bem. Agora, vamos dar um exemplo. O indivíduo compra um sapato por R$200. Na verdade, ele não está comprando por R$200. Mas tu, boba, aqui eu tô com a notinha aqui, ó, R$200 que eu paguei. Não é, mas está aqui, boba, na nota. Na verdade, não é. Ele está pagando, na verdade, pelo sapato, R$164, porque R$36 é o ICMS que está embutido no preço do sapato. E assim com todos os produtos que nós compramos, ou a maioria dos produtos que nós compramos. O ICMS é embutido no preço do produto. Então, quando você compra um produto por R$200, você está comprando ele, na verdade, por R$164 e R$36, dependendo da alíquota de cada estado, mas em torno de 18%, portanto, R$36 é o ICMS embutido no preço. Então, vamos imaginar o seguinte, um indivíduo que ganha R$1.000 por mês, foi comprar um sapato por R$200. Quanto que esse indivíduo arcou de ônus do imposto ICMS? R$36. O indivíduo que tem o salário de R$1.000, ao comprar um sapato de 200, arcou com ônus de R$36 de ICMS. Muito bem. Vamos imaginar que o outro indivíduo que ganha R$1 milhão por mês, 1000 vezes mais que o nosso amigo que ganha R$1.000, comprou o mesmo sapato de R$200. Nessa hipótese, quanto que ele pagou de ICMS ao comprar esse sapato? Os mesmos R$36. Então, o indivíduo que ganha R$1.000 paga R$36 ao comprar um sapato, e o que ganha R$1 milhão, 1000 vezes mais, paga os mesmos R$36. Então, o ICMS é graduado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte? É óbvio que não. Ora, isto o torna inconstitucional? Não, porque o que determina o parágrafo 1º é que sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Sempre que possível, então, ótimo, não quer dizer nada. Pode não ser, como no caso do ICMS, e como na imensa maioria dos impostos sobre produção e circulação, porque não dá para saber quanto aquela pessoa que está comprando ganha para ver quanto que ela vai pagar. O único imposto que é razoavelmente graduado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte é o imposto de renda. Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. E, na verdade, portanto, vou voltar a chamar a atenção, o princípio da capacidade contributiva do parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição é sempre que possível e é somente para os impostos. Agora, um dado importante a ser observado é que já dá para você notar que quanto mais a carga tributária de um país for incidente sobre produção e circulação, tão mais injusta ela será. Porque não dá para você graduar de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Você há de convir que R$36 para quem ganha 1000 por mês é muito mais do que R$36 para quem ganha 1 milhão. Então, a carga tributária fica injusta quanto mais concentrada nos impostos sobre produção e circulação, e mais justa quanto mais concentrada nos impostos sobre patrimônio e renda, porque nestes casos é fácil de você, é possível você graduar de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Mas, no Brasil, infelizmente, a carga tributária ainda é muito baseada nos impostos sobre produção e circulação,
muito mais nos impostos sobre produção e circulação do que dos impostos sobre patrimônio e renda, o que causa uma certa injustiça no que diz respeito ao aspecto, né, dessa abrangência dos tributos da carga tributária brasileira. Muito bem. Então, este é o princípio da capacidade contributiva do artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. Agora, é importante também chamar a atenção, antes de olharmos outros aspectos constitucionais com relação aos impostos, é importante chamar a atenção para a classificação dos impostos. Existe uma classificação jurídica, que é aquela adotada pelo Código Tributário Nacional, e outras doutrinárias, mas tão importantes quanto aquela adotada pelo CTN. Então, vamos conhecer agora essa classificação dos impostos. Não se esqueça que nós temos, e vamos estudar isso com detalhes depois, 13 impostos atualmente no Brasil. 7 de competência da União, 3 de competência dos estados e Distrito Federal e 3 de competência dos municípios. Então, são 13 impostos com os quais nós convivemos atualmente no Brasil. Portanto, quando ouvirem um político dizer que é um absurdo que tenhamos no Brasil 58 impostos, nós não temos 58 impostos, temos 13, que já é bastante, mas temos 58 tributos em geral, aí sim, mas impostos são 13. Então vamos classificá-los de acordo com o Código Tributário Nacional, que divide os impostos em 3 tipos: impostos sobre comércio exterior, impostos sobre patrimônio e renda e impostos sobre produção e circulação. Essa é a classificação adotada pelo Código Tributário Nacional. Vamos lá, vamos conhecer. Impostos sobre comércio exterior. Incide sobre as operações de importação e exportação. São só os dois, o II e o IE. Não há como esquecer. Ah, vou esquecer. Não consegue, não tem jeito. São só os dois, o II e o IE. Agora, imposto sobre patrimônio e renda. Incide sobre a propriedade de bens e sobre o ganho do trabalho ou do capital. É o caso do Imposto de Renda da União, do ITR, Imposto Territorial Rural da União, do Imposto sobre Grandes Fortunas da União, que ainda não foi instituído e provavelmente nunca será, mas está lá a competência para instituí-lo. O ITD, o ITCD, o ITCMD, a sigla tanto faz, Imposto sobre Transmissão, Causa Morte e Doação, dos Estados, o IPVA dos Estados, o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, Transmissões Onerosas do município, e o IPTU do município. E, finalmente, impostos sobre a produção e circulação. Que são 4, o IPI, o IOF, o ICMS e o ISS, de acordo com o Código Tributário Nacional. Ah, mas eu vou ter que decorar isso? Boa, vai, mas é a coisa mais fácil do mundo. Basta decorar os 4 sobre produção e circulação, IPI, IOF, ICMS e ISS, porque o resto não há como esquecer. É imposto sobre comércio exterior, o II e o IE, e o resto é patrimônio e renda. Mas há que se decorar sim, é muito importante essa classificação adotada pelo Código Tributário Nacional. Muito bem, mas nós vimos aqui um detalhe importante, que é o seguinte. Nós vimos a questão do ICMS. O indivíduo comprou o sapato por R$200 e arcou com o ônus financeiro de R$36 que estava embutido no preço do sapato. Quem é o contribuinte do ICMS nessa operação? É a loja que vendeu o sapato para o indivíduo. Mas quem de fato está assumindo o encargo financeiro? Porque a lei tributária assim determina que o contribuinte transfira para o consumidor o encargo financeiro, portanto, é o consumidor que está assumindo esse encargo financeiro. Esse consumidor é chamado contribuinte de fato. Ele não faz parte da relação obrigacional, mas de fato é quem paga a festa. Estes impostos, nos quais a transferência do encargo financeiro para o consumidor
são chamados impostos indiretos. E os outros, nos quais não há essa transferência, no imposto de renda eu pago, não transfiro para ninguém, IPVA, IPTU, são chamados impostos diretos. Então vamos conhecer essa classificação? Vamos lá. Impostos diretos, imposto de renda, IPTU, ITR e outros, e impostos indiretos. São passíveis de repasse do ônus financeiro para terceiros. É o caso do ICMS, do ISS, do IPI, do IOF e outros. Muito bem, então essa é uma classificação importante, doutrinária, mas muito importante dos impostos, mas não é a única. Ah, tem mais, Borba? Tem, e nós vamos saber quando? Na próxima aula. Vamos continuar com a classificação dos impostos doutrinárias, mas também classificações muito importantes. Até lá.